Então, pronto, vamos gravar a reunião, não vou disponibilizar ela, vou falar algumas regras. Essa reunião vai ser gravada, a gente vai manter o sigilo sobre todos vocês. Aqueles que quiserem partilhar, a gente pede que permaneça também o sigilo e que acabe sendo algo que nos auxilie no dia a dia para nos lembrar mesmo, né, desses passos e para que nós coloquemos em prática essa mudança na nossa vida e, quem sabe, mudando a nossa própria relação, o outro, a pessoa que a gente ama e está preso na dependência química, também vai mudar. Essa é uma expectativa que a gente já tem desde o início. Talvez muitas pessoas que estão aqui já tenham essa expectativa, né, de que o outro mude. E a gente vai começar hoje. Primeiro, eu vou me apresentar para quem não me conhece, acho que a maioria aqui conhece, quem não conhece foi chamado de outros estados, de outros locais. Meu nome é Leonardo Moreira, eu sou médico, psiquiatra, atuo em Brasília há aproximadamente 15 anos nessa área. Tenho formação de especialização na área de dependência química, emergência e crise, e uma formação também em gestão de políticas de drogas, enfim. Mas tenho também a grande satisfação de fazer isso como uma vocação, como algo que eu gosto, como algo que eu me sinto realizado em fazer e de ver que a gente pode mudar vidas e relações. Vocês vão ver essa mudança, então eu queria que vocês elevassem o nível de expectativa de vocês. Podem ir escrevendo aí aquilo que vocês forem tendo dúvida. Então, a reunião é sigilosa, talvez a gente possa usar ela de forma a manter o sigilo depois, mas quem quiser partilhar, fica à vontade, assim como eu vou partilhar, e não é mais sigilo para ninguém algumas coisas que eu vou falar. Primeiro, hoje é nosso primeiro dia, vocês são a segunda turma dessa imersão. Eu queria parabenizar primeiro por vocês estarem numa noite dessa aqui para ouvir sobre esse assunto. Provavelmente vocês precisam de algum tipo de ajuda nesse ramo. E por ser a segunda turma, vocês também vão ter alguns benefícios. Por exemplo, a primeira turma vai conseguir continuar as formações nessa temática que eu vou dar de forma gratuita. Vocês também, até o nível de aperfeiçoamento. A gente vai ter um curso de aperfeiçoamento em dependência química, que pode ser feito por qualquer pessoa. Depois vai haver outros cursos, como o curso de especialização em dependência química. Isso é mais para quem trabalha na área e quem tiver interesse, né? Não tem interesse nenhum de vender isso para vocês. Pelo contrário, se vocês tiverem interesse, vocês também vão ter uma possibilidade de participar de forma diferenciada, de forma mais barata, quando for ocorrer. Mas o de aperfeiçoamento, vocês já vão ganhar assim que ele for ocorrer, né? E, para começar, a gente vai alinhar o conhecimento de vocês sobre dependência química. Eu sei que alguns aqui trabalham nessa área, outros não, outros já me ouviram falando sobre isso, mas eu peço que a gente tenha paciência para a gente ter o mesmo nível de entendimento do que é a dependência química ou de álcool, de outras drogas, para vocês ficarem nivelados e a gente seguir nessa imersão. Eu aviso que é uma imersão, gente, não é um curso normal. É algo de vivência, eu quero que vocês participem. São mais de 200 que estão na fila e a gente não abre turma grande. Então, aqui vocês não vão ver mais que 30, se eu não me engano, em momento nenhum. Até porque eu quero que vocês falem, que vocês partilhem, que vocês tenham a chacoalhada que é uma imersão, para mudar de vida mesmo.
ok? Então, eu queria que alguns de vocês falassem logo agora, né, antes de eu fazer esse nivelamento, rapidamente, por 3, 4 minutos aí de partilha, cada um quiser falar rapidamente ou se apresentar, é só levantar a mãozinha aí que eu abro o som. Tem o Aldemar com a mão levantada, é para falar, Aldemar? Luísa quer falar? Conheço. Se alguém quiser falar sobre expectativas, sobre o porquê, se me conhece, temos alguns minutinhos aqui, até temos 2 mãos levantadas. Da Eunice, que eu vou pedir para ativar o som. Aí você pode ativar, Eunice. Tá. Isso. Ver. Cadê você, Eunice? Eu estou procurando aqui também. Ah, te achei aqui. Achei. Tá de máscara, né? É porque eu estou aqui no Sesc, na 504 Sul. Ah, tá ótimo. Trazer minha filha aqui na musculação. Uhum. Tá. Meu nome é Eunice, né? Eu já tenho uma caminhada no Amor Exigente, né? De 20 anos, aqui em Brasília. Eu coordeno um grupo em São Sebastião DF. E, assim, com relação ao meu dependente químico, né, que entrou em recuperação e recaiu depois de 13 anos, eu acho que eu melhorei bastante, doutor. Acho que, assim, que eu, enquanto pessoa, então, enquanto a minha vida pessoal, melhorei bastante. Tanto que eu senti que essa minha caminhada no Amor Exigente, e eu perseverei, né, esses 20 anos, e fiz progresso até na minha casa também, e o fato de eu ter permanecido me ajudou muito agora nessa recaída desse irmão, tá? E penso, eu atualmente com esses problemas, voltaram todos os problemas, né, que o dependente com a nativa passa, né? E eu sinto que eu tô mais forte em relação a isso, entendeu? Eu não tô naquela no topo, assim, não estou no primeiro degrau da escada, não. Acho que eu estou lá no meio, então eu vou um pouquinho para cima. Então é isso. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Então é isso. Então eu queria falar isso e quando eu vi, pelo Amor Exigente mesmo, um grupo lá que falou que ia ter esse curso, eu fiquei interessada. Muito bem. Porque agora está tendo um problema judicial envolvendo essa pessoa, né? Essa pessoa acionou, esse ente querido acionou os irmãos. Entendi. Né? Para se afastar dos irmãos. E eu estou vendo a justiça muito mais assim, conhecedora do problema, entendeu? Estou vendo essa questão, estou achando interessante, né? Eu achava que eles não tinham, agora eles estão tendo. E me dá vontade de participar para aprender um pouquinho mais, né? Até porque eu continuo nesse trabalho ainda. Acho que vai ser até eu morrer. Obrigada. Eunice, que bom que a gente vai ter alguém como você, né, com 20 anos, mais de 20 anos de experiência, com experiência em uma das técnicas que a gente vai recomendar, né, que é muito eficiente, que acolhe muitas pessoas, que é o Amor Exigente. Você trabalha com isso, tem vivência na pele, então, com familiar, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse grupo pequeno, né? A gente vai pegar essas vivências e vai transformá-las em mudanças. Aquilo que vocês já fizeram e que está batendo cabeça, vocês vão ter a oportunidade da gente conversar, e isso é uma mentoria para mudar isso. Eu quero ter testemunhos de mudanças por aqui. Aldemar, você quer falar? Sua mão está levantada, dá um joinha aí. Tá? Então pode ativar seu som aí. Clica aí no seu som primeiro. Clicou? Aí, legal? Agora estamos te ouvindo. Boa noite a todos aí. Boa noite, Aldemar. Bem, meu nome é Aldemar, né? Como de fato está aí já falando, Aldemar. Eu também sou um dependente químico em recuperação. Tá? Hoje eu trabalho numa comunidade terapêutica, né? Por nome de Templo de Israel.
A minha função aqui é coordenador. Eu já estou na função já há mais de 12 anos. Eu sirvo aí. E sirvo em mandar a DNA aí, alguns dias, alguns tempos, algumas 24 horas. E estou muito feliz em poder participar dessa. Bom. Desse treinamento, né? Eu estou feliz demais. Um amigo da gente que nos apresentou me falou desse curso, né? Eu sei muito sem pensar, eu já falei, eis-me aqui. Tá? Me inscrevi e recebi o convite e aqui estou. Eu digo de antemão, obrigado, tá? Por essa oportunidade. A gente que vai ter mais que agradecer a você como pessoa que está em recuperação para nos dar testemunho. Obrigado mesmo. Bem-vindo, bem-vindo, Aldemar. Muito obrigado, estamos juntos aí. Para vocês verem, né, a diversidade de pessoas que tem aqui, talvez tenha gente que vai falar, poxa, mas eu não sou dependente químico, eu tenho um problema com o meu esposo, está pensando aí, quer falar sobre isso no privado aqui no chat, pode falar também, porque vocês vão entender a partir de agora o que é a dependência química na visão da ciência, daquilo que tem de mais moderno nos dias de hoje. Então, vocês estão enxergando bem aí, me ouvindo? Dá um joinha aí se tiver. Tá? Beleza. Então, gente, a gente tem um lugar dentro da cabeça que se chama cérebro. Vamos começar devagar. Esse aí é o cérebro, nossa central de comandos. Ele é uma massa, né? Uma massa que está aí para fazer as conexões eletroquímicas que vai fazer tudo que a gente pensa, faz, executa, sente e pede. Como assim? Cada lugar do cérebro, cada lugar que a gente mexe no cérebro tem uma função específica. Por exemplo, vocês estão vendo ali na parte mais da frente, está falando lobo frontal. Lobo frontal é uma região que faz as decisões que precisa de pensar um pouco mais, que segura o impulso, que a pessoa tem que pensar 2 vezes antes de fazer. Esse é um dos locais que vai sendo desenvolvido no nosso cérebro no decorrer do nosso crescimento até os 25, 27, 29 anos. Esse local é muito pouco desenvolvido enquanto a pessoa é adolescente. Mais um lugar que é muito desenvolvido desde o nascimento é o lugar que a gente precisa para sobrevivência. Deixa eu ver se a setinha vai lá. Vocês estão vendo a setinha aqui? Estão vendo lá a setinha? Isso aqui chama tronco cerebral. Tronco cerebral. Por que é isso aí? Quem nasce com isso aí já consegue buscar prazer do mamar, do saciar a fome, respirar, batimento cardíaco, temperatura. Então, o tronco cerebral, o meio do cérebro, é o lugar mais primitivo, mais importante para a pessoa sobreviver. A pessoa pode até sobreviver sem o lobo frontal, por exemplo. Né? Já existiu um caso na literatura que a pessoa estava trabalhando, entrou uma barra de ferro e estragou esse lobo frontal. Era uma pessoa extremamente tranquila, dócil, e que, de repente, ficou extremamente impulsiva, sexualizada, fazendo coisas que ninguém acreditava, porque ele perdeu o freio. Né? Muitas vezes isso acontece também nas demências senis. O que é isso? Quando a pessoa está ficando mais velha e por causa de hipertensão, colesterol, algumas coisas, vai queimando alguns neurônios. E se queimar muito nessa região frontal, a gente tem a demência do lobo frontal, que o velhinho que era todo certinho começa a ficar todo desinibido. Né? Então vocês já devem estar pensando aí em casos que isso acontece. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele é feito de neurônios. Esses neurônios são essas, parecendo uma aranhazinha, que é o corpo do neurônio, o rabo do neurônio, que os dendritos, que são bilhões, trilhões de conexões para formar esse cérebro. Quando a gente nasce, até mesmo dentro da barriga da mãe, a gente tem muito mais neurônio do que quando a gente tem os 27, os 28, 29 anos de idade. Por quê? Porque o nosso aprendizado é feito através de poda neuronal, pruning neuronal, amadurecimento do neurônio. Que quer dizer o quê? Quando o neném nasce, ele tem que aprender a querer sugar,
a querer saciar a fome, a querer emitir um som. E para cada região do cérebro ele vai fazendo isso, só que ele vai fazendo de uma forma a reforçar eletricamente aquela região. Então aquele neurônio fica mais forte, porque tem mais estímulo elétrico, e os que não são estimulados, eles são podados, mortos. Eles vêm ativados, né? O negócio foi muito bem feito, aliás, porque eles vêm ativados para quando não ser trabalhado, eles têm um botãozinho de morte, que chama apoptose. Muito termo novo, pode ficar tranquilo, pessoal, aqui. A gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Então, quando a gente reforça esse caminho, no nosso cérebro desde o nascimento, é porque a gente tem a necessidade do aprendizado. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo duas coisas aqui, porque tem pessoal entrando, e eu tenho que ver aqui se está na lista. Mas a gente vai entrando no ritmo. Então, imagina que do 0 aos 7 anos de idade, conseguiram comprovar que é o tempo com uma maior poda neuronal. E isso casou com o que Freud e outros neurologistas, neuropsiquiatras ali do século XIX falavam sobre a formação de personalidade. Lembrem bem disso, personalidade vai ser nosso fechamento. E por que ele falou isso? Porque ele falou, olha, primeiro tem uma certa fase que é mais oral. A criança tem que fazer um jeito dessa bainha de mielina. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Cadê a bainha de mielina? Não, ela não está aqui, vou pegar ela ali para mostrar. A bainha de mielina é o que recobre aqui o neurônio. Tá vendo isso mais alaranjado? É uma gordura que fica aqui que faz que o neurônio funcione mais. Aqueles que não estão funcionando bem, ele não vai formando essa gordura e vai morrendo. Então, o processo de mielinização, ele ocorre primeiro na região oral, cranial. Porque primeiro o neném precisa fixar o olhar, sugar, sentir, né? Então, realmente tem uma primeira fase oral. Depois, a mielinização vai se dando para a parte traseira do cérebro e depois para a parte frontal. Ou seja, ele conseguiu provar que do 0 aos 7 anos de idade é o momento mais importante para que o cérebro fique uma estrutura elétrica bem conectada. A gente chegou aos 7 anos de idade. Imagina o que acontece na nossa vida do 0 aos 7 anos de idade, da barriga até os 7 anos de idade. Um monte de coisa que a gente provavelmente não lembra, mas que foi muito importante para a nossa vida. Então, eu peço que todos que comecem a pensar assim, meu Deus, será que é o que aconteceu na vida do meu marido, do meu filho, então tem um trauma que eu tô... Gente, vai segurando a culpa. Os 3 Cs. Pessoal que trabalha nessa área aí, né, que é do amor exigente, né, a gente não controla, a gente não causa e a gente não cura a doença dos nossos familiares. A gente vai nos curar a partir de agora. Então, esses neurônios, eles têm essa parte mais cinzenta aqui de fora, que é onde a gente tem o domínio da situação, que é onde é o córtex cerebral. Lembra do miolo que eu falei lá, que é bem no meio, que tem desde o início? Isso aqui é mais uma parte branca dos neurônios, onde a gente não tem como ter acesso. E por que eu estou falando disso? Porque a gente tem... Opa, foi demais. Volta. Pera. Achei você. Aqui. A gente tem que controlar... Aqui. A gente tem que controlar o que a gente consegue controlar. Por exemplo, se alguém virar para você e falar assim,
eu vou dar um jeito de segurar e nunca ter problema de febre. Mesmo que eu tenha algum problema de infecção, eu prometo que eu nunca mais vou ter febre. Vocês acham que isso é possível? Eu acho que não, né? Dê uma olhada aqui no chat. Acho que não. Por que que não? Porque tudo isso a gente controla lá no tronco cerebral. Porque a gente não pode ficar tendo que lembrar assim, poxa, eu preciso respirar, eu preciso bater o coração, eu preciso regular minha temperatura. Isso tudo é automático, né? Na nossa homeostase, tudo isso é feito de uma forma que a gente não precisa pensar. Não vai para o córtex cerebral. E lá no meio também foi feita a área de busca de prazer, para realmente nos manter sobreviventes, né? Assim, se a gente vê um alimento que está estragado, instintivamente, pelo cheiro, pelo aspecto, a gente já não vai querer comer, por algo automático. Se a gente vê um alimento com o cheiro bom, com aspecto bom, a gente vai comer, e aí pode acontecer uma coisa interessante. Você come aquilo, e vai uma substância natural nossa, dessa área aqui, dessa bolinha azul, lá para a bolinha vermelha, falar, ó, isso é bom, isso foi bom, pode continuar fazendo isso. Aí a pessoa começa a sentir, não, toda vez que eu ver aquele alimento que eu gosto, eu vou atrás, porque me gerou prazer. E isso é gravado aqui em cima, nessa língua, que é a nossa região mais importante para a memória, que chama hipocampo. Então, tudo vai se conectando para a gente manter aquilo que nos faz bem. Mas ocorre o quê? Essa área, bolinha azul, chama área tegmentar ventral. Ela tem os neurônios, todos nós temos, que vai para o núcleo accumbens e para outros locais. Os neurônios que estão aqui na bolinha vermelha estão lá esperando receber de uma sinapse aqui, ó, de um jogar para o outro, dá um estímulo elétrico, aí para jogar esse estímulo para o outro, eles jogam neurotransmissores. Não sei se vocês já ouviram falar, que chama, por exemplo, dopamina, serotonina, noradrenalina, ocitocina, vários neurotransmissores. Quando ele joga o neurotransmissor, que é um tipo de hormônio, lá do outro lado, está esperando lá umas caixinhas para encaixar, chama receptor. E quando é um estímulo normal, como por exemplo, ele sentiu um prazer por ter comido, né, algo gostoso e tal, vai encaixar ali, vou supor, didaticamente, 5 bolinhas em 10 caixinhas. Então, o neurônio lá da área, do núcleo accumbens, vai traduzir isso para memória e para outras regiões, como, olha, isso foi bom no nível de 0 a 5, de 0 a 10, nível 5. Pode repetir. Só que a pessoa vai, come essa comida que gosta, e ao mesmo tempo usa alguma substância que interfere no cérebro, como, por exemplo, o próprio álcool, ou a nicotina depois. Ao invés de a bolinha azul mandar para a bolinha vermelha os mesmos 5 neurotransmissores de dopamina, ela vai mandar 11, 12. E aqui no núcleo accumbens vai ver isso assim, nossa, isso de 0 a 10 é 11. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso é mais do que bom. E aí o que acontece? Lá dentro do neurônio, dentro dessa estrutura microscópica aqui do corpo neuronal, tem o DNA que vai falar assim, olha, a gente tem que produzir mais caixinha, que lá fora tem 11 e só tem 10. Aí ocorre um fenômeno que chama upregulation, que ele cria uma proteína que vai ficar ali na parede externa, agora com 11 caixinhas. Então, da próxima vez que a pessoa for comer aquela comida boa e tal, mas sem a cerveja ou sem o cigarro, e chegar só 5, vai chegar a 5 e tem 11. Então, vai ser de 0 a 11, foi 5, então não foi tão bom. Então, o que ele vai buscar? A mesma prática.
E aí isso vai acontecendo num fenômeno que vai aumentando cada vez mais esses receptores. Porque se ele beber um pouquinho a mais, ele vai alcançar 11 de 11, ou 13 de 11. E aí lá dentro o DNA vai criar mais receptores. E se ele não fizer isso no dia a dia dele, essa área do cérebro que ele não tem controle vai começar a dar pistas de memória para falar assim, aqui está precisando preencher essas caixinhas. Cadê a minha dopamina? E aí a pessoa manda mensagem para o cérebro de um jeito que a gente ainda não tem como controlar, porque muda todo o cérebro. Vai para a área da memória, vai para o circuito pré-frontal para desligar o freio. Olha, tanto que isso é uma armadilha super bem feita. Infelizmente, mexe em vários neurotransmissores, em várias bolinhas, para voltar aquele prazer. Inclusive tirando o pé do freio, para a pessoa ficar menos cautelosa. Inclusive tendo a lembrança só boa. Não, eu não lembro da vez que eu tomei muito daquela substância e foi ruim. Não, o hipotálamo e o hipocampo vão mandar somente lembranças boas. Somente lembranças que a pessoa teve uma boa relação com a droga. Resultado disso, recaída, mesmo se a pessoa já tiver falado que nunca mais ia usar aquilo. É como se ela tivesse falado que nunca mais ia usar, que nunca mais ia ter febre. Porque a região que dispara não é uma região que ela pensa. Dá para entender isso, gente? Vocês estão tendo noção agora de que as pessoas que desenvolvem a dependência química, elas acabam por não estar mentindo e falando que nunca mais vai usar, e usa, e recai, e vai num ciclo de culpa e de querer usar mais, e já que usou, vai usar mais, de um jeito que o familiar, se não tiver os instrumentos e os passos e os conhecimentos para se cuidar, vai junto. A dependência química, seja de álcool, de cigarro, de maconha, de cocaína, ela muda a circuitaria, ela muda essas caixinhas, esses receptores. Então, acaba que ela faz uma ativação de uma área do cérebro muito importante, muito relevante. Essa área do cérebro é uma área que nos traz a sobrevivência e que nós temos uma dificuldade de ter um acesso a ela, seja por medicamentos, seja por outros meios, para depois fechar essas caixinhas. Como que vocês acham que a gente pode fechar essas caixinhas? Será que tem jeito, já que mudou o cérebro? Poxa, a gente fez algo no cérebro, então, que vai ficar para sempre? Quero ouvir vocês. Dá para fechar essas caixinhas? Já sabiam disso? Podem levantar a mão aí para eu ouvir vocês. Porque isso começa a dar um desespero em familiares de ver assim, poxa, se é uma doença que mudou o cérebro, que é incurável, que ele pode falar que não quer e vai ocorrer uma mudança toda cerebral para recaída, minha esperança foi lá para baixo. Não é isso? Só que aquele mesmo neurônio, se tiver mãozinha levantada ou algo aqui no chat, eu paro para ouvir vocês. Senão, eu vou seguindo e vocês vão ter bastante conteúdo. Aquele mesmo neurônio que criou essas caixinhas, ele vai, se a pessoa parar de usar, vai chegar lá 4, 3, 5 bolinhas de dopamina e dentro dele, lá no DNA dele, vai falar assim, tá sobrando caixinha. Tá ficando ruim, tá chegando pouco. Guarda essas caixinhas que tá sobrando.
E aí acontece o fenômeno que a gente chama de down regulation. A caixinha dobra, é uma proteína, e fica guardada na parede, um pouco para dentro do neurônio, pronta para sair de novo. É só bater mais bolinha lá, puf, eles abrem de novo. O que isso quer dizer? Existe a recuperação, mas assim que a pessoa ativou biologicamente essas caixinhas, se ela usar de novo, a vela volta a queimar da onde parou. Então a doença volta e volta igual e vai piorando. Se ela não usar, aí que nós vamos ver o que a gente vai ter de grande mudança na vida de vocês com os familiares. Vai ser um grande ganho. Ah, mas para parar de usar é muito difícil. Sim, sim. A dependência química é sofrido para a pessoa, por mais que ela queira, e muitas vezes ela quer e não quer mais, né? Uma hora quer, depois não quer mais. É difícil para a pessoa conseguir parar, interromper o uso, né? É um circuito muito grande que acontece. Então, vou mostrar para vocês aqui algo que foi feito num curso da Federal de Santa Catarina, e essa planilha foi feita, esse quadro, tá dando para vocês verem inteiro ou tá ruim aí? Alguém faz assim ou assim? Tá dando para ver? Mais ou menos, Luísa? Deixa eu ver se eu ponho ele assim, deixa eu ver. E agora? Agora eu não vou saber. Agora alguém manda mensagem para eu saber se ficou melhor. Estão me ouvindo? Estão vendo? Cadê? Ninguém vai falar aqui no bate-papo? Tá melhor, gente? Sim, obrigado, Ludmila. Então tá. Então agora vocês estão vendo aí essa planilha inteira. Obrigado, Maiane. Então beleza, agora eu pus ele direitinho aí. Vocês estão vendo aí essa planilha inteira falando as fases de motivação para mudança e as técnicas que existem para que a gente possa manejar o desejo da pessoa de interromper o uso. Porque isso é muito difícil, pessoal. Se a gente pensar que... eu tirei, já vou voltar. Se a gente pensar que é difícil para a gente mudar um comportamento nosso corriqueiro, como, por exemplo, assim, vou começar um exercício físico, uma dieta, não é difícil? A gente não quer isso toda segunda-feira, assim, e depois manda para outra segunda, uma hora quer, não quer. Então, nossa motivação para a mudança de comportamentos que mexem em região de hábito, de prazer, de comportamentos mais fixos, ela é flutuante justamente por conta daquele circuito que fica falando, volta que isso é prazeroso, para esse regime, come só um pouquinho dessa torta. Então a gente fica flutuando entre o querer e o não querer, também porque a memória vai vindo assim, não, um pouquinho dá, vou experimentar diferente, né? Que é aquela ambivalência que a pessoa fica. Ambivalência é um momento que todos nós experimentamos no decorrer de mudanças. E aí, quando a pessoa está na ambivalência, eu tirei aqui desse... estava falando que isso aqui foi de um curso lá da Federal de Santa Catarina, porque eu tirei esses estágios de manutenção para ficar mais didático do Miller, que é o pesquisador que fala da entrevista motivacional, que veio, inclusive, agora recente, em congressos aqui, e que eu tirei alguns dos estágios para ficar mais fácil. E fiz esse casamento com o que deve ser feito. Eu e o Márcio da Silveira, da Federal do Rio Grande do Sul. De Santa Catarina foi onde nós dois demos esse curso. Então, aqui... nós temos aqui, redução de danos, vocês já devem ter ouvido falar. Quando que a gente usa redução de danos em entrevista motivacional? E quando a gente vai seguindo para cá nessa seta,
é porque a pessoa está num processo de recuperação. Por quê? Redução de danos, gente, a gente vai usar quando a pessoa está em pré-contemplação. O que quer dizer pré-contemplação? Quer dizer que a pessoa não quer ainda mudar. Ela tem muito mais defesas do que vontade de mudar. Fala muito mais assim, não, do jeito que tá bom, eu estou fazendo minhas coisas, eu faço meu curso, eu fumo minha maconha e ninguém tem nada com isso, eu que compro, outra coisa assim, e fica nisso na pré-contemplação. Ou seja, ele ainda não está contemplando como pode ser ele parar e ter benefícios de parar. A gente usa a redução de danos para ele tentar ver assim, poxa, ele fumou menos maconha e viu que a memória dele foi melhor nas provas. Então ele começa a contemplar. Quando ele começa a falar, pode ser que se eu fumar bem menos, já dê certo, ainda em redução de danos. Aí a gente aplica a entrevista motivacional, fazendo técnicas que são muito especializadas e que têm que ser feitas por pessoas com o conhecimento dessas técnicas. Por exemplo, se a pessoa chega para quem está ambivalente, querendo parar de beber, de fumar, de usar drogas, de uma ação assim, e fala a mesma coisa que ele já tem ouvido talvez em casa, né? Falando, você tem que parar, isso aí vai te matar. Muitas vezes familiares chegam pedindo para mim assim, olha, ele não vai falar a verdade, faz um exame e mostra para ele que vai dar, que se ele fumar de novo vai morrer. Gente, isso não dá certo. Se der certo, todos os nossos familiares já teriam parado quando a gente pede, né? Também tem familiares de primeiro grau com problema grave de dependência. Então, eu já vi que assim, não adianta pedir. Se a gente pedir, a pessoa vai formar mais resistência, não vai querer ficar perto, vai criar briga. Mas se tanto o familiar quanto o profissional mudar a atitude para as atitudes da entrevista motivacional, que entre elas temos a escutativa, né, e a resposta de uma maneira que a pessoa se ouça, e interromper a discussão quando não tem o que discutir. Se a pessoa quer comprovar que está tudo bem de usar maconha, você não tem o que falar com ela mais. Ela já está convicta daquilo. Então, o que a gente faz é seguir com a proteção do familiar. Deixa eu compartilhar outra coisa aqui para vocês verem. Não. Aqui. Como que é isso? Como que a gente faz a proteção do familiar? Não. A proteção do familiar, não, esse aqui vai ficar ruim de vocês verem. Vou pôr um diferente aqui para vocês. Peraí. A proteção do familiar é blindar, e isso é algo chave para a gente, ter o que no Amor Exigente é muito bem colocado, né, Eunice? Ter claro que você continua amando aquela pessoa, que o comportamento dele te faz muito mal, e que você não aceita mais esse comportamento. Que é o princípio mesmo do amor exigente, né? Assim, eu te aceito, a sua pessoa eu te conheço, e eu sei que é algo bom, eu sei que é uma doença, e por ser doença, a gente não vai usar isso como desculpa, mas eu não aceito mais esse comportamento. Qual o comportamento? Vou dar um exemplo prático da minha vida diária. A pessoa beber em situações que não tem nada a ver e começar a ficar alterada, como, por exemplo, o aniversário de criança. A princípio, eu gostaria até que a gente mudasse nossa cultura sobre isso, né?
por que que tem bebida em aniversário de criança. Se é aniversário de criança, ou é aniversário de adulto, não é? Se for de criança, não tem por que ter bebida. O quanto a nossa cultura é vinculada com a bebida alcoólica, o quanto que isso é algo que nos faz permissivos e dar uma noção de que para a formação desse cérebro, que aquilo ali não tem perigo, ou que aquilo ali é o que é divertido. Depois, para a gente desfazer isso, é muito mais difícil. O que vai blindar a gente? Colocar esse limite amoroso. Antes disso, é lembrar que a gente deve orientar, e eu gostaria que vocês se tornassem, né, vamos aí para uma nova turma de 20 e tantos, né, a primeira foi 23 ou 24, acho que 23, que fizeram todas as aulas e receberam a certificação, o certificado, e eu gostaria que vocês se tornassem esses multiplicadores dessas informações, que é que não se deve dar nada de álcool, nem um pingo, para quem tem menos de 18, por uma questão de lei, de crime, isso é crime, né? Mas não só por isso, muitos países já colocaram essa lei lá para 21 anos, 25 anos tem países colocando, porque o álcool é danoso nessa formação do pruning neuronal. Enquanto tem criança lá formando aquilo ali, já tem criança usando droga, que a gente sabe, usando álcool e tudo. Adolescente, então, ele vai estar em busca de prazer, de novidade, o meio do cérebro dele vai estar a milhão, ele ainda não tem a parte frontal segurando o freio, não pensa muito no futuro, vai querer experimentar, e se der álcool para ele, aí que as bolinhas vão todas lá para outra região e formar aquele bando de receptores, e pior, vai ser durante uma poda que vai podar lugar errado. Então ele já vai poder transformar o cérebro dele em um cérebro que potencialmente pode ter algum transtorno mental na vida adulta. Principalmente aqueles que já têm algum comprometimento, como, por exemplo, a pessoa já tem algum problema no aprendizado. A gente já tem algum problema na... Doutora Andréia, não estou vendo, Lud. A pessoa já tem algum problema nessa poda cerebral. Conseguiu, por exemplo, ver que precisa de um auxílio neurocognitivo para a escola. E por isso já é mais impulsivo. Se a gente soma isso a alguma substância, como maconha, álcool, que é o mais comum no nosso dia a dia, a gente vai podar errado esse cérebro. Olha quanto isso é grave. Então, vocês, como multiplicadores dessas informações, devem fazer isso de uma maneira tranquila, não radical, sem brigar, de que os locais que a gente vai frequentar e ter, de serem livres de álcool, de tabaco, de droga, né? Fazer eventos onde haja a possibilidade de diálogo, né? A gente tem uma comprovação de que as famílias que conseguem almoçar ou fazer alguma refeição juntas têm menos incidência de transtorno mental e de transtorno relacionado ao uso de substância. E isso num nível de evidência muito alto, né? Inclusive já está sendo feito em nível de programa de política pública, né, de promover que as pessoas comam, né, façam uma refeição juntos e tudo. Por quê? Porque nossa percepção no nosso dia a dia vai também podar e dar caminhos no nosso cérebro que vão formar nossas crenças intermediárias. Não estou falando de crença limitante, não, gente. Não é isso. É a teoria cognitiva comportamental, lá daquilo que a gente estava vendo da setinha. Crenças intermediárias são crenças que, se elas ficam enraizadas, elas podem
fazer com que a pessoa demore muito de passar de um lugar para outro aqui. Porque a pessoa fica com por exemplo, com uma formação muito, que é muito comum em alcoolista, né? Narcisista, né? De que dá conta, de que não vai, que não precisa, que o problema é só dele, enfim. Acaba que isso vai comprometendo a vida como um todo, né? Se a gente consegue fazer com que a pessoa passe de contemplar, assim, bom, eu vi que não fumar maconha, ou não beber, ou diminuir é bom, o que eu posso fazer? Começar uma ação, que aí vai usar as técnicas que eu estou falando aqui, primeiro de TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. E na terapia cognitivo que tem isso que eu estava falando de crenças intermediárias. Para vocês terem uma ideia, a gente tem os pensamentos automáticos na parte mais externa da nossa formação, que são aqueles pensamentos do nosso dia a dia. Aquilo que vem rapidamente e às vezes a gente não consegue captar. Por exemplo, eu estou fazendo algo, estou assistindo, né, essa imersão, estou aqui com um pensamento automático, eu fiz errado. Tá vendo? Eu sabia que era culpa minha, né? Eu acho que agora eu já tenho certeza que eu não deveria ter feito tal coisa e tal. Eu não dou conta, enfim. Isso é um tipo de pensamento automático balizado numa crença intermediária. São várias crenças intermediárias. Crença de subjugação, né? Os mecanismos da terceira onda da terapia cognitiva fala muito nisso. E isso tem aberto muito as técnicas para a gente mudar as crenças intermediárias. Mas as crenças intermediárias estão balizadas em duas crenças centrais apenas. Uma é, eu não tenho amparo, e a outra é, eu não sou amado. Só essas duas que fazem todo o arcabouço emocional ruir em um funcionamento disfuncional, buscando ou a dependência química, ou a dependência emocional, ou algum transtorno mental, algum transtorno de personalidade. É isso que faz ruir o nosso cérebro. Por quê? Nosso cérebro foi criado de uma maneira que uma das regiões dele está esperando no lobo temporal. Cadê o lobo temporal? Aqui, vamos pôr esse. O lobo temporal tem uma região aqui, que vocês estão vendo aqui falando assim, ó, memória, emoção, audição, linguagem. Linguagem e audição estão perto aqui do ouvido, tem uma área de linguagem, chama área de Broca, e um pouquinho aqui para cima tem uma área, gente, que está esperando algo que tem muito a ver com todo esse circuito aqui muito interno, que todos nós vamos buscar a vida inteira, que é ser reconhecido, amparado e amado. E aí que vem Melanie Klein falando sobre a mãe suficientemente boa, vem Freud, vem a terapia skinneriana comportamental falando dos estímulos e respostas, vem a neurobiologia falando das podas neuronais. Por fim, gente, a gente está o tempo inteiro buscando um amor que não seja condicional, que a gente saiba que vai continuar amando de qualquer jeito. Mesmo se meu pai, meu irmão, meu filho fizer aquela coisa bem ruim, para não falar um palavrão, de novo, sim, eu vou continuar amando. E aí como é que eu vou fazer? Vou me proteger, vou me afastar, proteger o ambiente, afastar afetivamente, buscar ajuda e fazer um desligamento emocional desse comportamento, sabendo que aquilo ali é uma carência que a gente não vai curar. A gente não é Deus.
que a gente não vai mudar e que a gente não causou. Os 3 Cs, né? E que a gente não vai controlar. Controle, curar e culpa, né? Causou. Então, se a gente tem em mente que todos nós nascemos com uma carência, com uma tendência genética, com uma poda neuronal que pode ser de um jeito ou de outro, que não tem a ver com mãe e pai somente, tem a ver com todo o ambiente. A cada momento a gente recebe um estímulo. 2 cérebros que nascem iguais, como de gêmeos univitelinos, eles vão recebendo estímulos e percepções que vão ficando diferentes. É como a digital, é diferente, depois cada um fica diferente. E isso não quer dizer que não teve uma mãe suficientemente boa, ou que não teve o limite paterno amoroso, ou às vezes não teve mesmo. Mas não é só isso. Para causar uma doença grave como dependência química, tem que ser um somatório de fatores que nunca vai ter um culpado só. Não somos os culpados dos nossos familiares terem esse tipo de dependência. A gente pode, a partir de hoje, ter uma responsabilidade de ter comportamentos nossos diferentes perante o comportamento deles, que vai nos libertar. Caramba, isso foi forte. Até eu ouvi para mim mesmo. Queria ouvir vocês agora. Levanta a mãozinha aí, gente. Vou começar a abrir o microfone aqui de alguém. Fala aí, Luísa. Estou vendo sua atenção. Abre seu microfone. Abriu? Abriu? Abriu. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou das caixinhas, né? Se a pessoa está no uso contínuo, então as caixinhas vão dar mais prazer. E a lembrança só é do prazer, como é que ele vai conseguir, pelo menos, ficar na pré-contemplação? Exatamente. É muito difícil, Luísa. Porque a lembrança, assim, vamos pôr numa droga bem difícil, como a cocaína ou o crack. Ela faz a lembrança ruim na primeira fase da abstinência, que são dias. Tem pessoas que passam alguns dias, tem outras que passam horas, assim, nossa, foi muito ruim, gastei muito dinheiro, agora eu tô vendo, nunca mais quero isso, nunca mais vou fazer. Passa um pouco, essa lembrança, ela não está ali no hipocampo, ela é mais do imediato. Passa um pouco, o hipocampo começa a lembrar, mas quando você comprou do fulano, se você fizer só um pouquinho de ciclano, é bom. Então, o que a pessoa tem que fazer para se recuperar? O que a pessoa tem que passar nessa dúvida da pré-contemplação para contemplação? Se tiver um momento de risco e de uso intenso, a gente muitas vezes vai ter que usar de internação. Mesmo sem a pessoa querer. Vou mostrar isso para vocês amanhã. Se tiver na pré-contemplação e for algo que a pessoa já tem idade, vamos supor, igual eu já vivenciei, é um aposentado e tal, poxa, 2 pessoas tentaram entrar sem sucesso. Fala individualmente com elas no privado, Ludmila, no WhatsApp. Fala que eu posso mandar a gravação para elas entrarem amanhã. Então, o que eu já vi, por exemplo, a pessoa é aposentada, é o chefe da família, está em pré-contemplação e faz de novo alguma coisa e a família tenta pôr algum limite, está em pré-contemplação. Qual é o limite que a gente põe? Exatamente esse que a gente falou. A gente não fala na hora que a pessoa está em uso, espera passar, só sai, redução de danos. Né? Sai do ambiente, tira a criança do ambiente, faz com que a pessoa fique sem acesso a dinheiro e deixa. A pessoa está no dia seguinte ou consegue ouvir, a gente fala, olha, começa com a palavra de amor mesmo. Eu continuo amando você como pai, como irmão, como filho, e eu continuo não aceitando o que você fez, e isso, para mim, não vai ter outra oportunidade. Isso tem até a técnica de começar a falar em um tom de voz um pouquinho mais alto
e ir diminuindo esse tom de voz, que é uma técnica da entrevista motivacional, para ele sair da pré-contemplação e contemplar. Porque ele está esperando no dia uma briga, alguma coisa assim, e você chega com um prato de amor para ele e fala assim, olha, isso não vai acontecer mais por mim. Né? Porque eu continuo te amando, eu quero te ver bem e isso está me fazendo mal. E eu não vou aceitar isso mais. Então isso não vira uma pergunta. Quando você fala de um tom de voz um pouquinho mais alto para mais baixo, você tira a resistência dele falar, não, mas é porque eu fiz isso. Você está só afirmando. E depois deixa ele pensando. E aí essas caixinhas vão fechar. Deu para entender, Luísa? Uhum. É complexo, complexo. Eu imagino assim, tanto que de experiência deve ter aqui nesses 28, 29 participantes, 28, né, que um sou eu, que já ouviram, que já passaram, que já tentaram, que já falaram, que já foram em grupo, que já viram recaída, que já internaram, que já gastaram dinheiro e que continuaram a ver essa doença ativa nos nossos familiares. Se a pessoa passa para pré-contemplação e aceita alguma coisa, assim, eu vou no psicólogo, eu vou conhecer a comunidade terapêutica, eu vou no grupo da igreja, eu vou no psiquiatra. Se aquele grupo tem algum de vocês, tomara que tenha, e que saiba e que vão pegar o material que a gente vai partilhar com vocês aqui no decorrer da nossa imersão, que eu quero que vocês leiam, vocês vão conseguir conduzir o familiar para um espaço neutro que nem ataca e nem presenteia o usuário. Nessa segunda-feira, eu atendi um senhor que me deu assim, nossa, muita compaixão, porque ele está... eu ativei os outros psicólogos e tudo, porque ele está parando de usar os remédios dele do coração, porque ele montou 2 negócios, não vou falar o negócio para ele nunca ser identificado, um para cada filho, e os filhos sempre dão para trás, assim, já foram presos, né? E de um desses negócios ele começou a ver que ele estava traficando, e ele tinha montado, e avisou a esposa desse filho, e ele estava desistindo da vida. E deu para falar, mas ele precisou ficar lá na clínica, no hospital dia, como familiar, para ele, que ele não precisa morrer para os filhos entenderem a ausência dessa ajuda. Ele tem que tirar essa ajuda. Cada caso é de um jeito. Não estou falando que a pessoa está em recuperação e não deve ajudar. Ele está dando tudo que os meninos que eu estou falando de 32, 35 anos, precisam para voltar para a criminalidade, para o uso. E ele se sentindo traído, com certeza ele achou que eles iam recuperar. Mas não é possível isso. Tem uma pergunta reservada, que é, tudo que eu queria saber é como convencer um usuário a ir para a comunidade. Estou me sentindo frustrado por não ter conseguido convencê-lo. Esse seu sentimento de frustração, ele tem que ser revisto durante essa imersão. Porque, assim, muitos podem saber dessa história, alguns não, mas eu nunca quis ser médico. Eu fui forçado a ser médico por um pai muito rígido, muito rigoroso, alcoolista grave, de 1 litro de destilado por dia, agressivo, dava tiro dentro de casa, e que ficou muito nervoso quando eu falei que o que eu queria era ser padre. Desde os 9 anos eu gostava, que aos 15 eu entrei na renovação carismática, tarará, e que ele ficou emputecido porque os outros 2 irmãos já tinham feito o 2º grau rapidão, passado em federal. O primeiro passou em medicina com 15 anos, e o outro foi mais esperto que todo mundo, fez medicina veterinária e foi para fazer.
E eu queria ser padre. Ele, não, não pode, não pode. Eu falei, não, então tá bom. Então, o que que pode? Ele, se vira. Eu falei, então tá bom. Então, eu vou entrar em engenharia de infraestrutura aeronáutica, que tem o soldo, e aí eu me viro. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava em acompanhamento vocacional dentro do seminário, e um padre muito sábio me falou assim, vai lá, faz medicina, vê o que dá para exercer de mais próximo do sacerdócio, e como médico você volta e faz o seminário e termina e seja padre. Eu achei aquilo tão bom, porque eu vi que quem mais sofria era a mãe do meu pai, que tinha alucinações visuais na abstinência de álcool, que ela bebia tanta destilado, né, com muita idade já, 60 e tantos, 70 anos, debilitada, acabava tendo que ir para internação. E quando ela ficava em casa, eu criança, ela pegando bicho, assim, olhando, e falando, meu Deus do céu. E depois eu vi aquilo com meu pai, depois eu falei, cara, a área que ninguém trata com esperança é essa. Eu vou entrar na medicina para ser psiquiatra. E entrei para ser e fui. Aí na psiquiatria ninguém queria a parte de dependência química. Eu fui lá e fiz. E na dependência química, eu tive a sorte de estar em formação em locais muito bons, que eu ouvi algumas vezes coisas que me levou à seguinte conclusão. A nossa esperança tem que ser de dar o que existe de melhor para o nosso familiar ou para o meu paciente, a ponto dele saber e retornar para pedir ajuda. Você que perguntou, que eu não tenho reservado aqui, que você não deu conta de convencer, se você mudar o seu comportamento, a sua esperança tem que ser de você ficar bem. Você ficando bem, ainda vai ficar uma esperançazinha, que eu sei que fica na gente, dele voltar para pedir ajuda. Eles voltam e pedem. E depois recai. Mas a melhor coisa é que você fez o melhor que existe por quem você ama. Tá? Não vou mentir para vocês. Eu quero que nesse curso vocês desvendem como encontrar a paz, sabendo que seu familiar tem uma doença grave, que muitas vezes vai te afetar, e que você não vai dar conta de colocar ele no lugar que você quer. Aí já tem gente perguntando sobre o hospital de aqui em Brasília, depois eu falo, mas assim, não vamos controlar e levar ainda para cura, não, que a gente vai chegar lá. Então, qual que é a minha expectativa de ver pessoas mudando de vida, seja ele o meu pai, que não bebe há 30 anos, né? Outro familiar de primeiro grau, que ainda bebe muito, dá muito trabalho, e que, quando precisa, recorre, vê que é algo que existe algo diferenciado, que existe amor, que existe acolhimento. A gente acolher a pessoa na hora que ela quer é muito mais do que a gente empurrar ela para o tratamento. E acolher e dar um leque de opção. Olha só. Gente, a gente está indo rápido, vocês estão tendo conteúdo mais rápido que a primeira turma. Pode ir mais devagar, vocês têm que participar. O que é esse leque de opção? A pessoa contemplou, fez alguma coisa, tipo assim, me desculpa, eu vou lá então ver, por exemplo, esse hospital dia. Tem gente lá que sabe um pouquinho de terapia cognitivo-comportamental. Mostra para ele um cardápio de opções, entre ele grupos de apoio. A ANA funciona, 12 passos. Técnicas de roleplay, né? São técnicas de manejo de raiva, técnicas de enfrentamento de fissura, técnicas muito especializadas, fazem com que essa pessoa faça mais alguma ação, mesmo que ela volte para contemplação ou para pré-contemplação. Vocês vão ver uma espiral ali depois que eu vou mostrar, que é depois que esse espiral vai ficar só aqui. Só entre técnicas de ação e manutenção. E que aí vai entrar psicodinâmica e tal. Aqui embaixo tem um negócio que chama manejo de contingência. Eu acho que eu não falei isso para a primeira turma. Manejo de contingência, gente, é uma técnica
muito aplicada nos Estados Unidos e que foi aplicada aqui no Centro Colaborador de Álcool e Drogas da Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz meu mestrado, que você consegue tirar esse tipo de reforço que faz e colocar um reforço terapêutico. Assim, ó, quem vai te dar ou não o reforço é o grupo que você está inserido. Isso é para quem já está lá na frente, para quem já está em terapia, para quem já está no hospital dia, ou já está em ambulatório, né? Ou até mesmo em nível de internação, passando de grupos com menos privilégios para mais privilégios. Isso acontece também com vouchers. Isso deveria acontecer em família com anulação e recompensa. Isso tudo a gente tem que aprofundar no aperfeiçoamento sobre terapia comportamental. O que é a anulação? Vocês já ouviram falar que a pessoa, mesmo que quando ela é castigada, ela parece que volta para aquele lugar que ela foi castigada? E não é por masoquismo, né? Tem muitas pessoas que vão em emergência médica demais, ficam viciadas em hospital, chega lá, o pessoal da emergência também já está cheio de trabalho e acaba dando uma injeção, ou maltratando, e a pessoa vicia naquilo e volta naquilo, porque ela teve um reforço negativo. Se a gente der o reforço negativo, não vai funcionar. Se a gente der o reforço positivo, como esse paciente que eu falei que abriu lojas para eles lá e estava desistindo da vida, piorou, não apresentei. Se a gente der a anulação, é o melhor caminho. Anulação é, eu vou seguir minha vida. Lamento que você vai pro buraco, você vai preso, eu vou atrás do meu cardiologista, vou voltar aos meus remédios, como eu falei para esse paciente, e vou seguir minha vida. Então tá bom, vou fazer medicina, meu pai ficou, e depois ele mesmo parou, e foi. E a vida vai seguindo se a gente se colocar em primeiro lugar. Assim, algumas perguntas que eu já ouvi, né, em muitas das palestras, assim, no grupo, na política de apoio aos familiares que a gente fez aqui, mais de 80% eram mães, né? E aí, muitas vezes elas falavam, pô, mas é filho, como é que você vai deixar seu filho sair para usar de novo? É muito difícil. A gente tem que ter uma rede de apoio para se fortalecer e conseguir essa anulação e esperar a pessoa voltar. Pode dar errado? Não. Se a pessoa se machucar, for presa, morrer, a culpa não foi sua. Você não tem controle. Você não tem como levar a cura. Mudem essa mentalidade. Saiam do aprisionamento da codependência. Muitas vezes, isso é para o dia de amanhã. Muitas vezes, nós buscamos relacionamentos parecidos com o que tivemos lá antigamente para refazer eles e sair deles de uma forma melhor. Tipo, dessa vez vai dar certo. Dessa vez, de uma forma inconsciente, a gente acaba buscando salvar as pessoas, curar as pessoas, ter um relacionamento afetivo com uma pessoa que é abusiva, que tem um transtorno de personalidade, que tem algo que a gente não vai dar conta de mudar, e a gente fica lá insistindo e se matando para mudar. Saiam para vocês, primeiro vocês. Todos nós temos um centro no cérebro buscando um amor que ninguém no mundo vai conseguir nos dar. E aí todo mundo começa a buscar alguma coisa que seja espiritualidade, Deus, drogas ou outras coisas. Compras, drogas, sexo. Quando a pessoa busca, só aumenta a caixinha, só aumenta a caixinha, só aumenta a caixinha, vai até morrer. Né? Ou ela para e vê assim, pera.
Estou vendo aqui na Irmandade do NA, um poder superior, ou não precisa nem virar de ateu para crente, mas perceber que existe um amor que ampara, que ele é o principal ator responsável pelas consequências do que ele faz. Então, isso é o principal, a gente perceber isso e soltar a corda para a pessoa ter essas responsabilidades. É muito difícil, porque quando é com quem a gente ama muito, dói muito. E a gente quer achar o Hospital Dia aqui em Brasília, né? Quem está perguntando, a gente vai atrás de ibogaína, a gente vai atrás de injeção milagrosa em São José do Rio Preto, e eu já vi isso em veterano de guerra, usando opioide, coisas piores do mundo que vocês podem pensar. E o melhor de tudo é ter a sensação que o familiar vai ficar em paz, ele fica em paz. E que essa paz traz a paz para outros familiares, talvez não para quem está adicto e está em pré-contemplação. Ele vai precisar dessa perturbação ainda. Estão entendendo? Entenderam? Caramba, esse está muito diferente do segundo curso. Eu vou ter que refazer o primeiro curso. Do primeiro curso. Todo mundo com a câmera fechada. Eu vou escolher alguém aqui aleatoriamente. Carlos Magno, você está aí? Levanta a mão. Eu vou abrir seu microfone. Quero te ouvir. Ou a Cláudia. Cláudia. Maiane, sim, estamos entendendo. É pesado, gente. É uma coisa diferente, né? Diga, Carlos. Sim, boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos Magno. Sou um alcoólatra, um dependente químico em recuperação. Eu trabalho numa comunidade terapêutica em Peruíbe. Peruíbe, São Paulo. Legal. E agradeço muito por tudo isso, né? E é difícil, né? Essa contemplação, né? Eu encontrar o meu bem, né? Exato. Eu saber, assim, eu falo muito para os meninos aqui, né? Que não adianta a gente pegar e ter 20 e poucos anos eu tenho 20 e poucos anos de ativa e botar em 2 anos, né? Falar assim, caramba, pronto, já sei o que eu quero da minha vida. É difícil, é uma coisa de cada dia, né? É devagarzinho, né? Aí é onde entra o programa, onde entra as técnicas de um TCC, né? Mudança de comportamento, pensamento, né? Tomar uma ação na minha vida, né? Exato. E isso tudo, Carlos, que você está falando é muito importante, porque todo mundo deve estar se perguntando assim, mas e aí vai recuperar o cérebro? Sim, a maioria... Sim, devagarzinho vai. Devagarzinho, exatamente. Vai fechando. Assim, isso. Os meninos falam muito sobre o sono, né? O sonho, né? Sonha com a ativa, sonha usando droga, né? Eu falo assim, é normal. Ah, mas Carlos Magno, não, não, é normal. Faz parte. Isso está até né? A gente não vai... nos livros. Isso, está no livro. E não é assim, tipo, estralou o dedo, estou indo no tratamento e estou curado. Não, vai ter que passar ainda um pouquinho. Vai sonhar. Aí o que tu faz com o sonho? Quando acorda, quem acredita no poder superior agradece e toca o barco. Lavou o rosto, agradece e toca o barco. E sabe por que acontece o sonho, cara? Porque aquela região da memória, mesmo se a pessoa estiver no dia a dia segurando para não usar, ela vai ativar quando ela está completamente solta, que é no sonho. Então, o cérebro fica mais sossegado, né? Isso. E aí tranquiliza o cérebro. E aí isso vai fechar mais os receptores. É um sinal bom, é a segunda fase da abstinência, né? E isso pode acontecer, inclusive, durante o dia, sensação do uso. A pessoa falar, nossa, enchi a boca d'água lembrando do gosto da cachaça, do traçado, do não sei o quê, ou da droga. Isso acontece porque essa memória está sendo disparada e está sendo bloqueada porque a pessoa não está usando. A gente pode usar remédio para isso, mas remédio eu vou falar amanhã.
Sim, sim. E outra, né? E como está numa vivência em comunidade, né? Então a gente fala de recuperação, recuperação, recuperação. Uma outra hora que os meninos falam de ativo e tudo, no momento que está no sono, cessa tudo. Não tem mais conteúdo absorvendo. Então é um momento que o cérebro está tranquilo, está descansando. Aí, então tudo aquilo que o cérebro queria trabalhar, trabalha naquele momento, na hora do sono. Seria isso, né? Exatamente, exatamente. E na comunidade, assim, a gente tem muita coisa, né? Tem a rotina, tem coisas que a ciência já mostrou muito, muito válido. Eunice levantou a mão. Carlos, brigadão, viu? Um abraço para todo mundo aí. Te espero amanhã. Valeu. Deixa eu ativar aqui o som da Eunice. Achei Eunice, nossa veterana do Amor Exigente. Oi. E aí, Eunice? Leonardo, você falou aí em deixar ele viver a vida dele. Eu tive uma experiência no Amor Exigente com o meu ente querido, né? O meu amado. Eu falo ente querido, porque ente querido já morreu. É o meu amado, o meu irmão. Eu deixei, comecei a cuidar da minha vida, né? Que antes eu queria cuidar da vida dele. E demorou, né? Demorou, porque depois de que eu já estava na Amor Exigente, já tinha 7 anos que ele pediu ajuda. Mas o que foi legal é que ele morou 4 anos na rua, ele virou mendigo. Ele virou mendigo e um dia ele chegou na minha porta e falou, você pode me ajudar? Eu falei, posso, na ajuda que eu conheço, né? Que eu sei que pode te ajudar. E ele quis. Então, assim, é difícil, né? É difícil você ver meu irmão amado, por que vai morar na rua, né? Mas, assim, chega um ponto, ou é a sua vida ou é a dele, né? Exatamente, exatamente. Então, Ou dos que dois. seja a minha, primeiro, né? Isso. Então é isso. Que bom. Obrigada. Desculpa Nossa, aí, desculpa. imagina, Eu gosto de testemunho partilhar. fortíssimo. Obrigada. Fortíssimo, amigo. E assim, ele pediu ajuda nos últimos anos e você não foi e ele pediu para você. Ali que deveria estar, a gente tem que gravar, nós todos aqui, esse disparo de paz no nosso cérebro, de que a gente fez o que a ciência fala que é melhor. Vocês não estão inventando nada, assim, vocês não estão fazendo algo, vocês não estão fazendo nada que depois é para sentir culpado, né? É o que há de melhor da ciência. Você fez Obrigada, então. Imagine. E são histórias assim, viu, gente, que a gente tem, que eu ouço todos os dias, né? Assim, que pessoas que infelizmente têm desfechos ruins, outros bons, outros que seguem fora do padrão. Eu lembro de um Congresso Brasileiro de Psiquiatria que eu apresentei o caso de um médico com ele ao lado, que ele estava há 4 anos sem usar crack, né? Então, e aí é um pouco do que a gente vai falar sobre o que pode ajudar quando a pessoa já está na ação lá, né? Essas técnicas, medicamentos, né? Tudo isso a gente vai falar amanhã, porque a gente já estourou de 1 hora, mas quem quiser falar, eu estou aqui com vocês. Quero agradecer demais a presença, uma turma boa, né? Tô vendo gente antiga, né? João Maurício, deixa eu ver quem mais está aí, tudo bom? O pessoal que ficou com a câmera fechada, Fabiola, obrigado, viu? Pessoal, sem timidez, amanhã vamos abrir as câmeras. Ludmila, obrigado por me ajudar. A Letícia está sempre aqui, obrigado, viu? Obrigado mesmo, Letícia, pessoal, Maria Helena, Raquel, espero todos vocês amanhã às 20h17. A gente foi rápido hoje, né? Obrigado, Cláudia, que a gente aprendeu muito hoje. Vamos ver amanhã para a gente ir aprofundando ainda mais. Eu acho que eu vou ter que jogar a aula de vocês, vou pedir para deixar editar para não identificar ninguém. Vou ter que dar para a primeira turma e a da primeira para vocês, porque a cada aula a gente vai lembrando de outras coisas. Tá bom? Podem usar o WhatsApp, aquele grupo vai ficar para vocês. Quem não estiver participando, a gente vai ver saindo, ou a gente mesmo vai remover. Sem mensagem de bom dia, porque ali a gente vai pôr os livros, ali a gente vai pôr textos, conteúdo, tá bom? Um grupo limpo, vocês podem usar.
E sejam bem-vindos, vocês são oficialmente a segunda turma, com muito gosto, que eu fico muito satisfeito. Cassandra, que legal seu marido está assistindo com você. Manda um abraço, tá bom? Vou encerrar, pessoal. Boa noite, bom descanso. Boa noite.